Olá, eu sou o Dani da Real Custo e nessa aula eu vou lhe apresentar dois tipos de filtros de coluna que temos disponíveis em nosso sistema. O primeiro deles está acessível no canto superior esquerdo. Clicando neste ícone, você abrirá um novo menu. Percebe que aqui eu estou exibindo colunas de código, nome, categoria, tipo e custo total. A lógica deste menu é muito simples. O que está marcado com um certinho está exibindo e o que não está marcado está oculto. Então, se desmarcarmos o código e clicar em pronto, esta coluna não será mais exibida. Se voltarmos aqui e marcar, a coluna voltará a ser exibida. Você pode rolar para baixo e verificar que tem várias opções de colunas para serem marcadas para exibição. A lógica é muito simples. Marcando, a coluna será exibida e desmarcando e clicando em pronto, ela não será mais exibida. A segunda opção é clicando no nome de qualquer coluna do módulo. E vamos utilizar a coluna de código como exemplo. Perceba que aqui eu tenho os códigos 55, 27 e 33 sem nenhum padrão específico. Porém, se clicarmos em cima da coluna de código, algumas opções abrirão aqui embaixo. Temos pesquisar, classificar em ordem crescente, classificar em ordem decrescente, agrupar por ascendente, agrupar por decrescente e ocultar coluna. Ocultar coluna fará justamente o que o nome está indicando, ocultando a coluna selecionada, enquanto pesquisar nós trataremos em uma aula específica mais adiante. As classificações em crescente, se tratando de números, os deixarão em ordem crescente e em colunas com palavras, elas ficarão em ordem alfabética. E as opções decrescente farão justamente o inverso da configuração crescente. Primeiramente, vamos visualizar a parte de classificação. Então, aqui nós temos números sem nenhum filtro em específico, porém, se colocarmos classificar em ordem crescente, eles ficarão em ordem crescente. Você também pode ter percebido que aqui apareceu classificação e código. Isso significa que nós aplicamos um filtro. Para remover qualquer filtro do módulo, basta clicar no X e o filtro será removido, voltando o módulo às suas configurações padrão, sem nenhum tipo de filtro. Agora, sobre o agrupamento, vamos utilizar a coluna de categoria como exemplo. Aqui eu tenho categorias de coleção especial e inverno dos meus produtos. Mas perceba que esse inverno aqui está misturado com um especial e eu poderia querer agrupar eles para que os especiais fiquem em um agrupamento e o inverno fique no seu próprio agrupamento. E isso é possível clicando então na categoria e agrupar por ascendente. Assim, você pode verificar que foi criado um agrupamento para a coleção especial e um agrupamento para a categoria inverno. E tudo está em ordem alfabética. Se tivessem mais produtos da categoria de inverno, ele teria alocado aqui especificamente para o inverno. Assim, ficando uma visualização mais organizada das minhas categorias. E você pode então fazer combinações tanto da exibição de colunas como agrupamentos e classificações para deixar o seu trabalho mais eficiente dentro do nosso sistema. Lembrando que essas classificações, esses filtros e agrupamentos não são exclusivos deste módulo de produtos, eles podem ser aplicados no gastos, pessoas, imobilizados, materiais, produtos e precificar. Eu apenas utilizei este aqui como exemplo. Nessa aula eu vou apresentar a filtragem por pesquisa avançada e também filtros automáticos. A filtragem avançada está disponível no canto superior direito da sua tela, no íconezinho da lupa. Para acessar, basta clicar aqui. Nesse menu, a lógica vai ser bem similar à filtragem pelo olhinho já demonstrada anteriormente, que aqui você vai marcar as caixinhas que quer pesquisar. Então, a gente pode escolher como usuário, código, peso, nome, se tratando aqui das colunas para pesquisar algo que esteja presente nessas colunas. Vamos utilizar o código como exemplo. Se eu quiser pesquisar o código, eu marco então aqui o código na caixinha e algumas opções vão se abrir aqui. Nesse primeiro campo, a gente pode escolher opções como não é, está vazio, começa com, termina com, não contém, contém. Vai depender de como você deseja pesquisar, fazer essa pesquisa avançada. Vamos utilizar contém neste exemplo. Então vamos pesquisar pelo número 27 de código. Queremos que exiba somente este produto com este código. Então vamos digitar 27 e apertar Enter no teclado. E esta filtragem vai aparecer neste campo aqui. Para aplicar ela no nosso módulo, basta apertar em pesquisar. E a filtragem vai ser aplicada conforme a gente configurou. Então ele está pesquisando somente aquilo que contém o código 27. E como eu demonstrei na aula anterior, para remover qualquer tipo de filtro, basta apertar no xizinho e ele vai ser removido. Aqui você também pode fazer várias combinações de pesquisa, marcando vários tipos de coluna. E também mudando aqui, se começa com, termina com, vai depender de como você deseja pesquisar. Mas são várias opções de filtros avançados aqui. Agora, o sistema também
tem algumas sugestões de filtros automáticos para que você utilize. Eles estão disponíveis também no canto superior direito, neste ícone de funil. E aqui o sistema vai dar filtros sugeridos automáticos para que você aplique. Neste caso aqui, apertando em tipo, ele apareceu filtros de revenda e fabricação própria. Vai depender de qual módulo que você está acessando, esses filtros automáticos vão ser mudados e também conforme as colunas que estão sendo exibidas. Mas aqui basta clicar no filtro automático sugerido que ele será aplicado. E para remover também é da mesma forma, basta apertar no xizinho e o módulo retornará às suas configurações originais. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre importação de informações para dentro do sistema em massa. Nessa aula eu vou tratar especificamente sobre o módulo de gastos. Você já aprendeu que é possível adicionar eles manualmente aqui no botão de adicionar, preenchendo as informações e enviando. Contudo, dependendo da quantidade de gastos que você tem na sua empresa, pode ser que demore bastante tempo. Por exemplo, 50, 60 gastos, e fazer cada um deles manualmente vai levar um tempo considerável. Então a gente tem a opção de importar esses dados em massa. Para isso a gente vai utilizar uma planilha. Eu estou utilizando uma planilha no Google Planilhas aqui, mas você pode utilizar o Excel ou um equivalente como LibreOffice. A lógica vai ser a gente criar colunas com o mesmo nome dos campos preenchíveis, para que na hora da importação o sistema faça a conexão e preencha automaticamente esses campos, criando os nossos gastos aqui, como se a gente tivesse feito eles um por um. Então, o primeiro passo é organizar uma planilha com colunas com os nomes exatamente iguais aos campos obrigatórios desse modo. Os campos obrigatórios se referem àquilo que tem tudo que está com um asterisco em vermelho aqui no final. Então, o nome do gasto é obrigatório, o tipo e o valor, mas nós também podemos incluir a categoria de gastos. Então, o primeiro passo é criar colunas exatamente com esses nomes. A importação é sensível a letras em maiúsculo e minúsculo. Então, para evitar erros, é melhor a gente copiar o nome aqui do campo exatamente como está no sistema para cá, para uma planilha. Então, vamos copiar cada uma delas para que a gente possa criar a nossa ferramenta de importação. Vamos copiar o tipo, então serão no total 4 colunas. Copiadas elas, nós temos a nossa ferramenta de importação pronta, certo? Então, prosseguindo com a importação de gastos, aqui eu trouxe 2 exemplos, mas você pode colar das suas planilhas salvas no computador os seus gastos nessa ferramenta para que a gente possa estar importando. Aqui eu também preenchi as categorias de gastos conforme o sistema e também o tipo. Aqui tipo a gente tem 2, custo indireto ou despesa, e a categoria vai depender de como você tem cadastrado aqui. As duas padrões são custos indiretos de fabricação e despesas gerais e administrativas. Ambas também são sensíveis à letra maiúscula e então tem que estar exatamente como aqui no sistema. Então, preenchido o valor, o tipo, a categoria e o nome do gasto, a gente ainda tem que fazer mais uma configuração que é referente a valores. No sistema, para importar, a gente não pode ter vírgulas. Então, se você tiver aqui 60 gastos, a gente vai ter que filtrar isso para que o vírgula seja substituído por ponto. O sistema entende a vírgula como ponto na importação. Para fazer isso, você pode selecionar a coluna e, primeiramente, precisamos transformar esse valor em texto simples. Então, vamos em formatar, número e texto simples. Feito isso, agora a gente consegue fazer o processo de substituição da vírgula por ponto. Então vamos em editar, localizar e substituir, e localizar todas as vírgulas e substituir por ponto. Substituir tudo e concluir. Feito isso, ainda tem um probleminha aqui que seria esse primeiro ponto. Aqui o sistema entenderia como seria 1,250,33. Então a gente precisa remover esse primeiro ponto aqui e assim o sistema vai entender que o valor é 1250,33, mas ele vai registrar com 1250,33 assim que a gente importar. E feito isso, então a gente pode selecionar todas as colunas com as informações e dar um Ctrl C para copiar tudo. Tenha cuidado para não pegar linhas em branco no fim da sua planilha para evitar erros de importação. Copiado, vamos ao sistema, gastos novamente, e aqui no canto superior direito, nas 3 listras de mais opções. Aqui você irá acessar importar dados. O novo menu de importação irá abrir e aqui você selecionará colar dados na localização de dados e colar dados. Marque aqui a bolinha. Aqui você vai entrar nesse campo aqui de texto e aqui está dizendo, copie e cole o conteúdo do seu arquivo. Basta clicar aqui e copiar e colar, na verdade, aquilo que você copiou anteriormente. Feito isso, basta apertar em próximo aqui.
Aqui na próxima etapa, certifique-se de que cada coluna aqui importada da planilha esteja relacionada com o campo correto do sistema. Então, o nome do gasto está associado com o nome do gasto, categoria está associado com categoria de gastos, tipo com tipo e valor com o valor. Caso algum erro seja cometido, essa associação não será feita de forma automática, ela vai ficar errada. Então, se não tiver tudo batendo aqui, faça as alterações necessárias para que o campo correto seja associado à coluna do Excel. Feita a conferência, basta apertar em importar dados. Aqui, se tudo deu certo, você vai chegar nessa tela dando um relatório de como que a nossa importação aconteceu. Aqui foram 2 registros e 2 sucessos. Aqui apertando em fechar, a página irá recarregar e os nossos gastos foram registrados. Então a gente pode entrar em um deles para verificar e aquele da questão da vírgula foi cadastrado corretamente com 1.250,33 na despesa. Então a gente pode fazer a conferência 1.250,33, uma despesa com a categoria despesas gerais administrativas e o nome aluguel, feito de forma automática. E não há um limite de gasto que você pode fazer de uma vez só. Aqui eu utilizei 2 de exemplo, mas você pode fazer com 150. Não há problema em relação a isso. Olá, nessa aula eu vou lhe ensinar a importar os materiais em massa. O processo vai ser bem similar ao que fizemos com os gastos anteriormente. Para verificar os campos obrigatórios para a importação, você pode vir em materiais e clicar em adicionar. Entrando aqui, a gente pode perceber que os obrigatórios são nome, custo, tipo de fornecedor e tipo de frete. Mas, conforme a sua necessidade, você pode incluir colunas adicionais para a categoria, unidade de medida, código, impostos e frete. Também rendimento e quantidade. Vai da sua preferência do quão completo você quer importar o material. Aqui eu já deixei uma planilha pronta com as colunas que eu vou importar desses materiais. Eu incluí nome, categoria, unidade de medida, código do material, custo, tipo de fornecedor, tipo de frete, ICMS, rendimento e quantidade. Lembrando que é possível importar somente com o nome, o custo, tipo de fornecedor e tipo de frete. Tendo essas 4 colunas, o sistema já vai aceitar a importação. Aqui eu também incluí apenas o ICMS, mas se você tiver mais impostos, é só incluir outras colunas, como IPI, COFINS, ICMS e PIS. E também conforme a sua necessidade, então de categoria, unidade de medida, é só adicionar uma coluna nova para que isso seja importado no sistema. Então aqui também se aplicam as mesmas questões de estar exatamente igual. Por exemplo, a unidade de medida tem que estar digitada aqui exatamente igual está no sistema, e também as categorias, os nomes estão sensíveis à letra maiúscula e minúscula, e também a questão do custo e das quantidades. Atende-se também à questão de rendimento e quantidade se você pretende fazer alguma conversão de unidade. Tudo que for em percentual, então, por exemplo, o frete e os impostos, coloque somente o valor absoluto, sem a porcentagem. Então, se for 3%, coloque apenas 3%. E também de impostos, se for 5%, coloque apenas 5%. Organizada a nossa ferramenta de importação, basta copiar ela inteira com as colunas e os itens. Copiado, a gente volta para o sistema. Materiais, vamos em mais opções, importar dados, aqui em localização dos dados, colar dados, no campo abaixo, colar aquilo que a gente copiou e clicar em próximo. Aqui fazer uma rápida conferência, se tudo foi associado de forma correta. Aqui, por exemplo, um detalhe, o ICMS tem que ser todo em maiúsculo, porque ele está assim, o campo preenchido no sistema está dessa forma. Então, se tudo estiver associado de forma correta, a gente pode seguir. Se não houver nenhuma inconsistência aqui, a gente pode importar dados. E aqui vai aparecer um relatório que eu importei 2 registros e tive 2 sucessos. Caso tivesse acontecido um erro, apareceria em falhas e eu poderia verificar o que aconteceu. Aqui, como deu tudo sucesso, eu vou só fechar. O sistema vai recarregar a página. Você pode verificar aqui que os 2 itens, açúcar e farinha, que eu estava tentando importar, foram cadastrados no materiais. A gente pode entrar aqui dentro para fazer a conferência e realmente ele preencheu o nome, a categoria, a unidade de medida, o custo, o código, as configurações de tipo de fornecedor e tipo de frete. Aqui lembrando que vai depender da especificidade da sua empresa, se você vai marcar essa opção
optante pelo simples ou você vai ser informado. Eu apenas de exemplo não optante e não informado. Os percentuais aqui foram preenchidos com um valor absoluto e o rendimento e a quantidade. Está tudo ok. E aqui eu utilizei 2 exemplos, mas você pode fazer com 50, 100, 200 até. Não existe um limite específico. Você não vai ter problemas aplicando essa lógica. Você não terá problemas importando grandes quantidades de materiais. Nessa aula eu vou falar sobre impressão e exportação de informações contidas dentro do sistema. Para acessar essa função, vá ao canto superior direito do seu sistema, no ícone com as 3 listras, mais opções, e clique nele. Clicando, uma nova lista aqui com opções será aberta abaixo. Aqui trataremos do print e do export. Clicando no print, que seria a impressão, abrirão 2 opções aqui, imprimir como lista e imprimir como resumo. Em imprimir como lista, uma nova aba será aberta e uma lista será feita aqui, pronta para impressão. Similarmente, ao clicarmos aqui em print e imprimir como resumo, um resumo será gerado e será pronto, feito aqui, para que você consiga fazer a impressão. Lembrando que ele reunirá informações do módulo em específico. Então, se queremos informações sobre produtos, teremos que acessar o módulo de produtos, ou se for de algum outro módulo, teremos que ir até ele e exportar ou imprimir informações específicas sobre aquele módulo. A outra opção é Export. Clicando nela, veremos aqui várias opções de formatos de arquivo para exportar. Então vamos utilizar, por exemplo, o formato de Excel aqui. Clicando em cima, o sistema abrirá um novo menu de exportação. Aqui podemos alterar o nome do arquivo e também o formato dele, se é em Excel, PDF, HTML, conforme a nossa preferência. E aqui podemos selecionar as colunas que serão exportadas do sistema. Então, para que a gente não precise criar filtros aqui para ocultar colunas ou mostrar colunas, a gente pode configurar por aqui o que vai ser exportado no relatório. Então, basta clicar aqui nas caixinhas para exibir ou desmarcar, caso não seja necessário, para que não saia no arquivo que será exportado. E também tem a opção de colocar senha, para que quando o arquivo seja aberto em um dispositivo, ele exija a senha para que o arquivo exiba as informações. E configurando aqui conforme nossa preferência, basta clicar em exportar e o arquivo será baixado no seu dispositivo dentro de alguns segundos. E aqui você pode verificar que o arquivo foi baixado, basta abrir ele e vamos aqui de exemplo. E você pode perceber aqui que eu exportei a minha lista de produtos com todas as colunas que estavam presentes no sistema.